Shalom, shalom, e hoje é quarta-feira em nome de Jesus e nós estamos aqui nessa jornada onde nós estamos trabalhando a nossa alma para chegar até Yom Teruah. Amém, queridos? Isso é um processo que todos os anos o Senhor oferece através dos ciclos de Deus. Então, nos ciclos de Deus, o Senhor fala, olha, guardai os dias, os meses e os anos e as festas. E tudo isso, queridos, ele serve para fazer com que a gente ande num tempo chamado eternidade. E esse tempo, eternidade, vai alinhar a nossa alma às vontades do Eterno. E isso é muito importante. Conhecer esses tempos faz com que nós andamos olhando antecipadamente. Outrora, nós somos um espírito que tem um corpo e uma alma. E como um espírito, nós precisamos conhecer o mundo espiritual. Tudo acontece primeiro, queridos, no mundo espiritual. Depois vem para o mundo físico. Então, nós como filhos do Senhor, instruídos, nós temos que subir ao monte, pegar madeira, buscar instrução e entender antecipadamente, tudo aquilo que vai acontecer. Através da palavra do Senhor, o Senhor tem essa questão de orientação. Não das revelações. Não das revelações, queridos, dos esoterismo aí, das cartas, nada disso. Mesmo porque, é muito difícil que eles tenham essa ciência como o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa quarta-feira, onde o Espírito do Conselho está sobre nós, Pai. Que nós queremos nos revestir do conselho do Senhor, das verdades do Senhor. Não permita andarmos, Pai, sem revelações. Através de mensageiros do engano, escutando todo tipo de filosofia e vãs palavras que nada edificam, mas apenas faz com que as pessoas perdem a rota, Senhor. Perdem, Senhor, o caminho exato, a meta, o propósito de chegar aonde o Senhor desenhou para cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar conosco, Pai. É o que nós te pedimos. Oh, Pai querido, que as bênçãos do Senhor repousem sobre as nossas vidas e que andamos sempre, Pai, discernidos. E de nada seremos discernidos dos Espíritos em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Juízes, capítulo 8. Bom, eu particularmente gosto muito do livro de Juízes, porque quando nós olhamos ali a questão dos juízes, é interessante, queridos, que quando o Senhor tirou o povo ali do Egito, no Êxodo, o Senhor orientou Moisés, olha, vocês vão entrar ali lembre-se que eu sou o Senhor. Não foquem na idolatria, pelo amor do meu nome. Não se misturem aos povos da terra. Essa orientação tem que ser seguida à risca. E aí o que aconteceu? O povo, naquela mistureira toda. Bom, Moisés vem a falecer em Deuteronômio. E aí Moisés pede para o Senhor, levantar outro no lugar. O que aconteceu? O Senhor levantou e escolheu Josué. Quando a gente começa o livro de Josué, o Senhor falou, olha para Josué, seja forte, corajoso, eu serei contigo. Não se misturem com os povos da terra, não entrem em idolatria. O Senhor orientou. O que aconteceu? Aí Josué vem a falecer, a morte de Josué, e começa o livro de Juízes. Quando começa o livro de Juízes, exatamente, o Senhor fala assim, olha, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. E aí o Senhor vai dar a mesma orientação, olha, vocês vão entrar na terra, não se misturem com os povos, não entrem em idolatria. O que aconteceu? Eu gosto desse livro aqui, queridos, toda vez eu tinha um trabalho na quarta-feira à tarde, aqui na casa ministerial, e toda vez que a gente ia trabalhar na questão da alma, eu gostava de trabalhar aqui nesse livro de Juízes, porque o Senhor já ia orientando de novo, essa questão cronológica, das orientações que o povo não seguia. E ele diz assim, olha, quando vocês subirem, vai ajudar, vai à frente, quando vocês entrarem nas terras, não fazem alianças com os cananeus, ferezeus,
jebuseus não fazem. E o que aconteceu? Se vocês lerem a partir do verso... É tão interessante que eles subiram e eles começaram a tomar posse das heranças das terras e eles não mataram os povos, não mataram, não fizeram. É tão interessante isso porque foi tribo por tribo, tribo por tribo, tribo por tribo. Eles não fizeram o que era para ser feito. Olha, quer ver que interessante? Viu? A partir do verso... Minha Bíblia tem uns estudos por meio. O 21 já fala, ó. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Aqui, ó, isso mesmo. É o capítulo 1, ó. 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. 29. Efraim não expulsou os cananeus. 30. Zebulão não expulsou os habitantes de Quitron. 31. Asser não expulsou os habitantes. 33. Naftali não expulsou os habitantes. Nenhum deles expulsaram. O que aconteceu? Acabaram deixando o povo lá. E essa questão de deixar o povo, deixa eles aí, pelo menos eles vão ser nossos escravos. Tal. Eles se assimilaram novamente à cultura e ficou aquela mistura. E aí o que acontecia? Todas as vezes que eles faziam essas alianças, eles perdiam força, os inimigos vinham e o Senhor começou a levantar juízes, né? Dos quais Otiniel foi um dos primeiros juízes. Nossa palavra hoje é Juízes 11 e nós vamos falar de Jefté, né? Mas é muito interessante a menção de cada juiz que se levantava. Por que se levantava? Porque o povo ia apostatando, ia deixando a direção de Deus, então o inimigo vinha e abordava. Então, aqui é um grande alerta. Leiam o livro de Juízes para vocês verem que interessante. Eu, particularmente, gosto muito do livro de Juízes. Jefté, capítulo 11. Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté. E lhes disseram, não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Os homens levianos se juntavam com eles e com eles saíam. O que aconteceu aqui? Bom, Jefté, ele era um bastardo, né? Muito difícil a situação dele, porque hoje em dia, né, já é difícil a gente escutar isso, né? Uma pessoa fala assim, puxa, eu sou a filha de uma prostituta, né? Sou um bastardo, né? Então, essa questão da bastardia já era bíblico, né? A gente vê ali a questão da bastardia, se eu não me engano, acho que é Números que fala que eles não herdarão... Eles não entrarão na Assembleia dos Santos. Tinha uma menção que eles não poderiam ser participantes. Por quê? Porque eles eram fora. Como foram constituídos... Eles foram, né, gerados fora de uma aliança de casamento.
Quero ler direitinho para vocês. É Números mesmo, agora eu não lembro do capítulo. Que eles não poderiam entrar na Assembleia dos Santos, eles não poderiam entrar dentro da É Números 18, queridos. 18. Quando tá falando ali do serviço sacerdotal e eles não podiam ser participantes. Enfim. Ah, não tô encontrando porque não tá no. Não tá no aplicativo certo. Não tava no aplicativo certo. Ah, perdão, queridos. É Deuteronômio 23. É 23, né? É isso mesmo. Era tão. Se fosse ver, era tão duro, né? Por isso que nós, na área da libertação, nós trabalhamos na questão da bastardia por conta disso. Olha, Deuteronômio 23, 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará. Sério. Então, como tinha essa questão muito séria, Jefté, ele já tinha dois tipos de... ele tinha dois tipos de raiva, né? Então, aquilo incitou uma raiva muito grande dentro dele, um ódio. E todas as vezes que a pessoa é tomada de um ódio, o ódio é uma força muito violenta. É agressividade, né? Então, ele impulsiona a pessoa a ser uma valentona, um valente. E Jefté era considerado um valente de guerra. Então, o que aconteceu com Gileade? Os irmãos ali se juntaram, legítimos do casamento dentro da aliança, né? Porque a bastardia jogava a pessoa para fora da aliança. Então, a aliança era uma proteção. Filhos nascidos dentro de uma aliança de casamento, havia uma proteção para eles. Então, os irmãos chegaram e falaram assim, ó, você é bastardo, você, né, é filho de uma prostituta, você não vai herdar junto com a gente, pode ir embora daqui, pode. E ele saiu machucado, ferido, revoltado, com muito ódio, muita raiva. O que ele fez? Terra de Tob. Lá em Tob havia muitos outros que eram rejeitados, que eram com feridas também. E ali ele criou uma ira tão forte, ele se tornou um valentão. E aí ele passou a ser chefe deles, né? 4. E passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. E quando pelejaram, foram os anciões de Gileade buscar Jefté da terra de Tob. E disseram, Jefté, vem conosco, vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon, né? Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade, porventura não me aborrecesse a mim e não me expulsasse da casa do meu pai? Por que, pois, agora vocês vêm a mim quando estáis em aperto? Olha só, né? E responderam os anciões de Gileade a Jefté, por isso mesmo que tornamos a ti. Vem conosco, porque você é valente, você é valentão, né? Nós precisamos de homens assim, brutos, para combater a brutalidade que nós estamos, né, sendo acometidos. E
vem ser nosso chefe sobre os nossos moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se me tornares a levantar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim, então eu vos serei por cabeça? Eu vou ter uma posição, vocês vão me colocar de novo num posicionamento? E responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões de Gileade e o povo, e pôs por cabeça e o chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então enviou Jefté mensageiros ao rei e dos filhos de Amon, dizendo: o que há entre mim e ti que viesse a mim pelejar contra a minha terra? E respondeu os reis de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Armon ao Jaboque, e ainda até o Jordão, e restituí-me agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei e dos filhos de Amon, dizendo-lhes: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou em Cádiz. Então Israel enviou um mensageiro aos reis do Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pelas terras. Porém o rei dos Edomitas não lhes deu ouvido. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei aos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edomitas, a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente, a terra desses, e acampou-se em Arnon. E por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e lhe disse: deixa-nos, peço-te, passar por tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. 21. E o Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, até que feriu, e Israel desposou os amorreus das terras que habitavam. Então o Senhor deu ali, a guerra para ele, porque na verdade eles já estavam expulsando aquele povo das terras que já tinha sido designado desde o início do Juízes, do livro de Juízes, para que eles expulsassem, e as tribos não expulsaram. 23. Assim o Senhor Deus de Israel desposou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono dessa terra? Não é certo que aquilo que Quemos era um deus, né? Teu Deus te dê, consideras a tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel e pelejou alguma vez contra ele? Então Israel habitou 300 anos em Esbom e nas vilas de Aroer e nas vilas de todas as cidades de longe, né? Enfim, o que aconteceu aqui? Ele foi desapossando terra por terra, terra por terra. Então o exército dele, que ele tinha formado lá com aqueles homens valentes, né? Todos os homens que tinham a questão de feridas na alma, eles ficaram revoltados e eles formou um exército de homens, né? Abruptos, e foram desapossando a terra. Só que o que aconteceu? 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e, atravessando por Gileade e Manassés, passou até Mispa e Gileade e Mispa de Gileade e passou contra os filhos de Amon. 30. E fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro
da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então ele fez um voto e ele foi pedindo para o Senhor. Então Jefté consultou o Senhor e falou: olha, eu vou fazer uma oferta gigantesca. Aquele que sair primeiro da minha casa eu te darei como oferta. Para quê? Para que ele tivesse sucesso nas guerras. Ele se precipitou, claro que ele precipitou, ele deveria ter consultado o Senhor e deveria ter feito qualquer outro tipo de entrega, mas ele precipitou, ele estava naquele furor, naquela ânsia de domínio, naquela ânsia de controle, estava vencendo, tá tudo sob controle na minha mão. E todas as vezes, querido, que essa é a questão que nós vamos trabalhar hoje. Existem guerras que são desnecessárias porque nós queremos manter domínio e controle sobre todas as situações. Só que todas as situações não estão no domínio das nossas rédeas. Opa, vou puxar aqui. Quando eu vejo que está saindo da direção, eu puxo, está na minha direção. Nem tudo está no domínio do nosso controle. Existem coisas que o Senhor vai permitir que saia do nosso controle. Para quê? Para ver o que realmente ainda está dentro do nosso coração. Então Jefté, ele não estava curado, ele era um líder ferido. E ele naquela ânsia, agora eu vou ter um lugar, uma posição, agora eu vou ter um reconhecimento. Sempre fui bastardo, dentro da minha família eu não tinha reconhecimento. E agora eu tenho um exército que me ajuda. E não importa o que eu faça, eu oferecerei até os mais altos níveis de oferta. E eu farei até votos com o Senhor gigantesco, que está acima da minha proporção, para que eu vença e eu prove que eu sou alguém e que eu tenho um lugar nesse mundo, um lugar de pertencimento, eu serei reconhecido. Aqui que é o nosso trabalho hoje. Existem guerras, queridos, guerras mesmo, que elas só acontecem por conta do quê? Elas acontecem por conta de coisas que nós tomamos por precipitação. Nós tomamos atitudes precipitadas, e essas atitudes precipitadas pode fazer com que a gente perca não só uma geração, mas também a herança de filhos. Hoje eu quero falar sobre temperamento. Você vai falar dos temperamentos, colérico, melancólico. Olha, se pudéssemos qualificar Jefté, é claro, queridos, que ele era um colérico, porque o colérico, ele é típico de um líder. Todo líder tem que ser colérico. É a tendência dele, né? Colérico vem da palavra cólera, raiva, furor, né? Violência, agressividade. Então, para ser um líder como ele, de tomada de terras, não poderia ser uma pessoa que ficasse pensando muito. É lógico que ele teria que ser precipitado e ele teria que avançar para arrancar. Então, ele tomava os reinos à força e para isso ele não parava para pensar. Só que o problema não era isso. O problema não era ele ser um colérico, um líder nato. Não era nada disso. O problema era ainda o que estava dentro dele, não tratado. E aqui é que nós precisamos cuidar. Olha, nós estamos nessas semanas se analisando em tudo que ainda possa estar dentro de nós. O que está dentro de nós pode ser uma força violenta, destrutiva, avassaladora. Pode ser uma força de controle, de manipulação. Pode ser um temperamento bélico. Posso montar uma guerra a qualquer momento. Eu posso fazer uma guerra se levantar a qualquer momento. Só que o que poderá vir nas consequências? Bom,
esse temperamento bélico de Jefté, ele culminou uma sangrenta guerra civil entre as tribos de Israel. As tribos estavam lá distribuídas e ele estava ali tomando. E ele culminou uma guerra ali. Nós vemos duas coisas na história de Jefté. Seguindo aqui, (32) Assim Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, as cidades, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queranim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. E vindo, pois, Jefté a Mispa, à sua casa, saiu a sua filha ao seu encontro, com adufes, com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando viu, rasgou suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o seu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E disse mais o seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. E ele consentiu. Muitos falam, há várias linhas de estudo que debatem, falando que Jefté, ele ofereceu a filha em sacrifício. Só que é pouco provável que ele tenha oferecido ela em sacrifício, porque, na verdade, ele sabia que o Senhor não se agradaria da morte de um ser humano, né? A não ser que fosse ali nas guerras, que já estava, por causa da idolatria, já estava determinado. Mas o Senhor nunca pediu que nenhum deles passasse os filhos no fogo, né? Isso poderia ser um culto a Moloque. Então, nós sabemos e entendemos, né? Vamos por uma linha mais aqui de estudos, onde diz que o voto foi o celibato. Ela era virgem. E para o celibato, teria que ser o quê? Virgem. Nunca ter tido um relacionamento íntimo. Nenhum. Esse era o verdadeiro voto dela. Essa pessoa, essa moça, essa filha, na verdade, ela foi chorar nos montes pela sua mocidade, pela sua virgindade, né? Porque ela poderia, era o sonho de toda moça, né? Casar e ter filhos. Era o sonho de toda mulher ter filhos. E ela não podia ter isso. Então, na verdade, ela foi entregue ao serviço sacerdotal, né? E por isso que a igreja romana pegou essa característica muito forte do celibato para as freiras, né? Para os padres, porque o celibato, ele corresponde a essa característica, né? Muito forte, né? Dizem também que parece, não sei, aí já é um estudo mais profundo e eu não cheguei a estudar, mas que o apóstolo Paulo também, ele não tinha menção que ele tinha família e talvez ele tinha se dedicado ao serviço do Senhor. Mas esse caso aqui foi um dos casos que nós vemos fortemente, porque a Bíblia diz que ela foi chorar a sua virgindade. Então, o que ela fez? Ela ficou como um voto de sacrifício ao Senhor. Ela foi entregue no templo para o serviço sacerdotal. Claro que ela não ia ser uma sacerdote, mas ela ficou ali para auxiliar os sacerdotes,
para que fizesse os trabalhos do templo. Ela ficou ali. Então, esse sacrifício, né, o celibato, ela não conheceu homem nenhum e ela chorou por isso, né? E outra coisa que ficou forte aqui nesses estudos é que teve ali uma guerra, né, uma guerra civil. Bom, a origem de Jefté nessa questão do impacto familiar foi muito forte e é isso que nós vamos estudar hoje. Aprender, não estudar, aprender, né? Olha só, quando nós temos problemas não resolvidos ainda dentro de nós vamos girar em torno daquilo que nos parece bem familiar. Tudo que ainda estiver dentro vai farejar alguma coisa bem similar para poder fazer o quê? Para girar em torno disso e tentar resolver isso que está dentro de mim ainda como um objeto, um propósito, alguma coisa que eu vou pegar uma causa. Jefté, ele comprou, ele foi rejeitado, ele comprou a guerra ali, né? Ele comprou ali uma briga, ele se juntou ali em Tobi e falou, vocês também são rejeitados? Vamos brigar nossa causa junto. Então, tudo aquilo que ainda está dentro de nós sempre vai se juntar com algo que é parecido para que possa criar uma força ali, né? Uma força igual. Bom, então tudo que parece familiar que ainda está dentro de nós, talvez para que a gente possa mudar, né? Para que a gente possa mudar, a gente vai se juntar com aquele e tentar resolver todo mundo junto. Bom, e aqui tem algumas coisas que a gente pode pensar em cima disso. Quando a gente se escolhe e o que a gente conhece, a causa que a gente conhece, isso pode custar uma vida. Jefté, ele fez o quê? Ele sabia, ele nem precisava ter feito esse voto, era só confiar em Deus. Mas ele quis melhorar, potencializar. Então ele fez um voto, não precisava ter feito. Isso custou a vida da filha ali, né? Ele perdeu uma geração toda, ele não tinha mais geração, continuidade do nome dele. Então, quando a gente escolhe algo que a gente conhece, isso pode custar uma vida, uma situação. Então, manter um controle sobre uma situação pode ser muito prejudicial. Eu tenho que estar no controle de tudo, eu tenho que saber tudo, eu preciso saber tudo. Não me esconde nada, eu preciso estar ali olhando o tempo todo. Nós precisamos confiar, queridos. Mesmo quando a gente não está olhando. Pode dar errado a gente não estar olhando ali, vigiando? Pode. Mas nós não podemos estar no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Quando o controle sai das nossas mãos, o que pode acontecer? Nós passamos por um ato de manipulação tão grande que isso se torna potencialmente destrutivo. 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem fraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Então, o controle, o domínio próprio que a gente possa ter no Senhor sobre as nossas emoções. Jefté, ele não tinha controle. Então, nós podemos não querer controlar tudo, nós podemos querer forçar as situações e ativar a raiva nas pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que estão conosco.
O que fazer quando as pessoas não agem como nós queremos? O que a gente pode fazer? Porque isso, queridos, é muito triste. Isso é muito desgastante. Há um desgaste muito grande. Nós queremos que, muitas vezes, que as nossas famílias e amigos amem e sirvam o Senhor do nosso jeito, forçando a nossa família, né? Essas coisas são boas e elas são boas. Mas o que acontece é que quando nos cercam de um esforço tão grande para a gente estar controlando o tempo todo, a gente pode acabar perdendo. E isso é muito difícil. E às vezes a gente pensa assim, né? Até fiz uma listinha aqui pra gente pensar hoje. Seu marido não quer ir para a igreja. Então tente forçá-lo a entrar no reino, importunando ele. As notas do seu filho na escola estão caindo. Então você tenta obrigá-lo a se aplicar mais. A criança chega lá com a nota, né, e o pai dá um prêmio, ou então faz o menino apanhar ali, precisa se aplicar mais, né? A moça falou que eu atendi uma pessoa e ela disse assim, que quando o filho não tinha notas, a mãe batia bastante nele, chamava ele de burro. Complicado, né? Então, olha, outra situação, você se candidata a um cargo para o qual sabe que a pessoa é mais qualificada e a outra pessoa é menos qualificada, ela é escolhida. Então você fica ali fervendo de raiva por causa disso que aconteceu, né? Uma pessoa está te ensinando um estudo bíblico diferente daquilo que você aprendeu, aí você fica pensando, por que eu tenho que estudar isso? Eu sei muito mais, né? Então, são situações que a gente fica acabando entrando nisso porque a gente quer ter o controle todo e a gente acaba levantando uma guerra. Porque as pessoas falam, nossa, mas que pessoa chata, ela não entende, ela é indisciplinada, ela é insubmissa, ela é desobediente, ela não consegue ouvir. Então, o que fazer quando as pessoas não agem como a gente gostaria que agisse? Vamos fazer votos, vamos esforçar a pessoa, vamos obrigar a pessoa. Queridos, nós ansiamos por controle e escolhemos as atitudes. Outrora a gente está espiritualizando a situação, né? Aí a gente começa a pensar, a única razão pela qual eu estou irritada é porque eu não acredito que isso é Deus que quer fazer. Eu orei sobre isso há algum tempo e simplesmente eu não sinto paz nesse respeito. É a vontade de Deus que toda a minha família esteja reunida na igreja. Aí a gente começa a querer espiritualizar para forçar aquilo que a gente quer vir para o nosso lado. E a gente tem que deixar as pessoas escolherem Deus por livre-arbítrio. Ou então a gente começa a ficar punindo aquela pessoa por conta disso. Acho que tudo isso Eu acho que tudo isso, né? Tudo isso é como se... se você não está interessado em Jesus, então eu também não estou interessado que você fique aqui. Ou então tem uma situação onde a pessoa se fecha e começa a punir no silêncio, né? Isola a pessoa ali no silêncio. Bom, quando alguém ameaça acabar com o nosso nome, então o que a gente faz? Jefité, ele falou, puxa, é a única oportunidade que eu tenho de ter um nome, de ter um lugar, de ser reconhecido, afinal me discriminaram tanto. Aí a gente tem duas situações. Ou a gente pode revidar e deixar a outra pessoa em pedaços para defender o meu nome, ou eu posso desistir das tentativas de controle e deixar a pessoa mostrar tudo que ela tem ali de pior e ver o que Deus vai fazer.
Deus está no controle de tudo e eu não tenho que estar no controle das coisas. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer o melhor. Mas, muitas vezes nós queremos controlar tudo do nosso jeito. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, o que domina o seu próprio espírito, do que o que toma uma cidade. Então não adianta às vezes a pessoa conquistar o mundo inteiro, né? E não conseguir dominar o seu próprio instinto. Estou com raiva, estou com furor, eu quero controlar, tem que ser do meu jeito, tem que estar debaixo do meu jeito. Isso é adoecimento também, queridos. E Tiago 1,19. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois na ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Jefté, o que aconteceu com ele, mais para frente aqui nós vamos ver que ele nós vemos aqui no capítulo 12 que o término desse conflito acabou com a morte de 42 mil homens da tribo de Efraim. 42 mil homens. Então, nós precisamos pensar que nem tudo pode estar no nosso controle e isso pode fugir também do nosso controle. Mas nós podemos evitar essas guerras, tentando se autocontrolar. Não é fácil, queridos. Não é fácil. Este é um mês que a ira ela está aflorando por causa de um comando de Apolo. Mas que nós possamos tentar nos dominar na confiança de que o Senhor está no controle de tudo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Jefté ali se perdeu, Senhor, já tinha uma ferida tão grande, foi se juntar na terra de Tobi com homens violentos. E nesse exército, Senhor, ele foi atropelando tudo e precipitadamente acabou fazendo um voto ali. E esse voto ele custou uma geração perdida, porque a própria filha ficou entregue ao serviço do templo. Pai, nós precisamos entender o que o impacto familiar nos custou, o que nos custa e o que nos custará futuramente. Pai, todas as vezes que nós temos problemas não resolvidos dentro de nós, nós giramos em torno daquilo que nos parece muito familiar. Talvez esperando que dessa vez nós possamos mudar o final da situação. Mas nós precisamos entender que o controle sobre toda a situação pode ser um ato de manipulação potencialmente destrutivo em nossas vidas. Queremos forçar as situações, ativar a raiva nas pessoas. E o que fazer quando essas pessoas não agem como nós queremos? Nós ansiamos o controle e logo vêm as atitudes. Espiritualizamos, manipulamos através da palavra, punimos, fazemos voto de silêncio, judiando daquelas pessoas. E não é assim que o Senhor quer. Então, nós só temos duas situações que nós estão à nossa disposição. Revidar e deixar os dois lados despedaçados, ou desistir do controle e deixar que a correção do Senhor venha sobre a situação. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar a sair de guerras desnecessárias e do impacto das dores familiares que ainda possam estar falando, feridas que ainda falam contra nós. Jefté, nesse conflito, o término desse conflito,
custou a morte de 42 mil homens e a perda de uma geração da sua filha que não conheceu o homem, chorou e foi para o serviço do templo. Nos ajude, Senhor, a não perder as nossas heranças. Que a manipulação e o controle seja reconhecido dentro de nós como algo que pode estar destruindo a nossa convivência dentro das nossas casas, das nossas famílias. Nós precisamos estar no controle de tudo como uma forma de manter tudo dando certo. Mas nem sempre, Senhor, isso pode ser o caminho o caminho correto, a escolha correta. Isso pode ser custoso para todos nós. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada pessoa que vai ouvir esta palavra e que ela possa ser compreensiva nas atitudes do controle. Não permita, Senhor, como a palavra de Tiago deixa a orientação. Não permita que nós não estejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois na ira do homem não produz a justiça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um, Senhor, que eles possam estar debaixo da justiça do Senhor e que a justiça do Senhor prevaleça sobre tudo que nós temos, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Shalom, shalom.